Vamos lá. O Matheus mandou aqui. Uma empresa foi constituída com a intenção de construir imóveis, casas isoladas para vender. A empresa adquire 3 terrenos para construir uma casa em cada. Não tinha escritura desses terrenos, apenas contrato de compra e venda. Assim que as obras iniciaram, a empresa solicitou o alvará de construção. Contabilizei em estoque de imóveis em construção, tanto o terreno quanto os custos de construção. Beleza. Assim que a obra terminou, foi feita a regularização na prefeitura, a qual emitiu o habite-se em nome da empresa. Na contabilidade, fiz a transferência para estoque de imóveis concluídos. Ok? Devido a problemas pessoais, os sócios desistiram do empreendimento. Agora, 1 ano depois desses imóveis concluídos, os sócios, sem me consultar, dividiram os imóveis entre si. Passaram a escritura do terreno direto para cada um e ainda colocaram em nome de terceiros. Mudaram a documentação na prefeitura, alvará e habite-se, para o nome de cada um e agora só me procuraram dizendo que querem baixar a empresa. Como contabilizar e tributar a saída desses imóveis da empresa? Legal. Deixa eu perguntar uma coisa para ti, Matheus, para eu entender o caso um pouco melhor. Falou que a empresa adquiriu 3 terrenos para construir uma casa em cada. Legal. Como que foi essa aquisição? Foi como compra e venda ou foi os sócios adquirindo isso e integralizando o capital social? Isso é uma coisa que vai ser importante para eu pensar junto contigo. Foi como compra e venda. Beleza. Cara, vamos lá. O certo é considerar que a empresa adquiriu, a empresa pagou, tenho documento para isso, contabilizei, agora se sai da empresa para eles, isso vai ser como, eventualmente, devolução de capital social. Qual é a operação em que uma empresa, antes de ser baixada, entrega para os sócios os bens? Bem, é devolução de capital social, né? Ou distribuição de lucro ou devolução de capital social. Como tu disse que ela foi, né, constituída, adquiriu, construiu e não vendeu, bem, ela não teve receita. Se ela não teve receita, ela não tem lucro. Ela tem capital social, porque essa construção deve ter sido feita com dinheiro que os sócios aportaram. Percebe? Aqui eu estou fazendo um monte de considerando para eu entender exatamente a operação, né, no seu universo acessório, né? Então, beleza, ela construiu. Se ela construiu, ela teve que ter dinheiro. Se ela teve que ter dinheiro, teve aporte com dinheiro dos sócios, que foi também aporte para eles comprarem os imóveis, né? Tô imaginando isso tudo. Se o Matheus estivesse sentado aqui comigo, isso aconteceria ali, né, inquirindo ele diretamente. Ó, ele falou aqui, não foi integralização. Como é que a empresa teve dinheiro então, Matheus? Então, me conta essa história. O sócio foi aportando. Tá, mas vamos lá. Existem 2 formas de um sócio aportar recursos numa empresa. Quer dizer, mais de 2, mas assim, ou ele tá aportando, fazendo integralização de capital, aumento de capital, ou é um adiantamento para futuro aumento de capital, né? Se é na condição de sócio. Porque senão é um empréstimo. Aumento de capital. Não, Matheus, aí... não foi integralização, foi aumento. É a mesma coisa. Ou seja, formação de capital social, né? Aí, não é integralização, foi aumento. Tá, beleza, tanto faz. Tá lá no contrato social que o sócio botou tanto, então ele tem capital, né, que foi integralizado inicialmente ou aumentado o capital, e ele tem direito de devolução de capital. Chegou no mesmo lugar, né? Então, vamos lá. Não me assusta, Matheusão. Então, beleza. Então, o cara aportou capital, né, através de integralização ou de aumento. Vamos lá. Beleza, ele tem capital social integralizado, portanto, quando a empresa vai deixar de existir, vai haver devolução de capital. O PL da empresa é dividido entre capital social e prejuízos acumulados, né, com os custos de manutenção da empresa, porque os custos de construção eles estão ativados. Se a empresa vai deixar de existir, qual que é o caminho? Balanço de liquidação.
em que eu vou devolver os ativos e remeter passivos para os sócios que vão suportar isso e eu liquido a empresa. Então, teoricamente, aí na contabilidade, o certo a ser feito é devolução de capital social. Tá? Já vai fazer as devoluções de capital social pela liquidação da sociedade. Isso não corrige o erro de cartório. Tá? Isso não corrige o erro de cartório. Beleza? Por quê? Porque no cartório, né, pensando em escritura e registro de imóveis, deveria haver a transferência do vendedor original para a pessoa jurídica e da pessoa jurídica para os sócios. Inclusive, o município tem direito de cobrar aí 2 ITBIs, né? Para que não fosse desse jeito, deveria haver, né, a anulação ou a nulidade, invalidação de alguma forma da venda original. Só que eu tenho certeza que isso não aconteceu. Tem assim, para não dizer certeza, 99,9% de chance de que isso não aconteceu. Então, aí por conta e risco. Aí aquela minha canequinha, eu tenho até que trazer para cá essa canequinha, né? Não existe jeito certo de lançar a operação feita errado. Então agora ele, que fez tudo errado, vai ter que lidar com as consequências de ter feito errado. Tá? Não é a gente na contabilidade que corrige isso. Então assim, o cara fez a venda para a empresa, houve uma venda para a empresa. Não, na verdade não houve. Então tá, foi feito o quê? Um distrato? Daí da empresa volta para o vendedor original e o vendedor original vende direto para o sócio? Não sei. Aí ele que tem que definir isso. Se ele quisesse planejar para fazer certo, sensacional. Ele senta junto com o contador dele, com o advogado dele, e a gente define a melhor estratégia para isso. Do contrário, sei lá se o vendedor original, inclusive, já não declarou, já não botou isso em DIMOB se era pessoa jurídica, já não fez ganho de capital lá se é pessoa física, sei lá. Mas o caminho certo seria, se entrou na empresa, agora é uma devolução de capital que a gente está liquidando a sociedade. Beleza? E aí dentro do CSM, aqui nem entra muito contabilidade imobiliária no final das contas, Isso aqui é conteúdo de base, é lá do CSM. Integralização de capital, aumento de capital, liquidação de sociedade, devolução de capital, distribuição de lucro, redução de capital sem dissolução da sociedade, isso aí é bem conteúdo de base que vale a pena revisar lá no CSM. Beleza? Isso aí, Mônica. A gente não pode ter muito medo de dizer a real para o cliente se ele resolveu fazer isso errado sem te consultar. Da mesma forma que eu preciso, na minha comunicação com os clientes, ir educando eles do quanto pode dar errado fazer uma coisa sem planejamento com o contador e advogado juntos. Esse é um exemplo. E vocês podem usar isso, inclusive, na linha editorial de vocês, na comunicação de vocês. Assim, olha só, tava... É uma história que você pode contar aqui. Eu tava conversando com outros colegas especialistas e olha só o tamanho do problema que o cliente criou porque ele não falou com o contador antes. E aí você conta a história. É um problema de outra pessoa que ajuda a educar os clientes que dizem, se tivesse falado com o contador teria sido muito melhor. As histórias, elas são ótimas. O cara vai pagar, se o cara paga mais imposto porque não planejou, se o cara se meteu numa sinuca de bico porque não planejou, isso aí é ótimo pra gente, tá? Usem isso a favor. Porque se o cliente sabe que você está disponível, que ele tem você para poder contar, que se ele sabe disso tudo e opta em fazer as coisas sem buscar orientação, o problema é dele, meu irmão. É ele que pague muito imposto para ele aprender a deixar de ser otário. A verdade é essa.